Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o programa Daqui para Frente. Nosso tema hoje é qual o fim da violência? Qual o fim da violência? Eu quero começar lendo um texto que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 29, que diz o seguinte: O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. A ideia aqui é bastante explícita, qual seja a de que a gente não deve dar espaço na vida da gente para um ser humano violento, porque se a gente começa a nutrir a tolerância com a violência e se a gente começa, inclusive, a tentar encontrar alguma razão para a violência, ou se a gente começa a aceitar a violência como opção, o resultado disso pode ser drástico, pode ser marcadamente destruidor. E o que está acontecendo no Brasil parece muito com isso, porque um político assumidamente violento que governou o país por 4 anos desencadeou no país uma enfermidade social que leva a violência às últimas consequências. Começa com o discurso, ou começou com o discurso violento desse político. E um discurso violento e pró-violência. Sim, não só ele se mostrava violento, mas apontando a violência como opção, sugerindo a violência como opção. E influenciou muita gente. Inclusive, influenciou os brasileiros a acreditarem que só se eles estivessem prontos para a violência é que eles teriam alguma segurança. Ele os influenciou a buscarem a sua própria segurança. Como? Portando armas, adquirindo armas. E essa angústia toda, esse desatino todo, ganhou uma dimensão tão grande que mesmo cristãos que são, ou deveriam ser, por definição, contra a violência, ou seja, para quem a violência não pode ser uma opção, porque a violência não é resposta para coisa alguma. Ou seja, até mesmo os cristãos, que por definição deveriam repudiar a violência, começaram a aceitar a possibilidade da violência como resposta. Não foram poucas as igrejas que passaram a fazer o símbolo de uma arma. Em pleno culto, em plena reunião oficial da igreja, fazendo o símbolo com as mãos, fazendo menção da arma. É assim, impensável. Ou era, né? Era impensável, até que a gente começou a ver. Ou seja, esse violento, esse político violento que assumiu o governo do país, conseguiu convencer gente que deveria ser radicalmente contra a violência, que jamais deveria dar a violência
o status de solução, ou de possibilidade de resposta para qualquer coisa. Começou, sim, gente assim, começou a propagandear a tese desse político violento, a dizer que ele tinha razão, que era preciso armar-se, preparar-se para ser violento, tornar-se violento para sentir-se seguro. Numa absurda reação anticristã tomada por cristãos. Isso é assustador. E assim, extremamente mentiroso. Porque é como o texto bíblico diz: o homem violento engana os seus amigos. Engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Engana os seus amigos e os leva para o meu caminho. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que esse cidadão que assumiu o governo brasileiro e que passou a ser um apologeta da violência, agora com o poder de possibilitá-la como resposta a ser assumida por tantos quantos quisessem, porque liberou o armamento, a venda de armas, e liberou de forma extremamente suspeita, e não houve, e não foram poucos os que entenderam que era, na verdade, uma benesse ao crime organizado ou às milícias, o que dá no mesmo. Mas não bastasse isso, essa violência inspirada por essa pessoa foi ganhando corpo, foi ganhando corpo nas falas, nos relacionamentos, nas reações, em todos os lugares, nas ruas, no transporte público, em todos os lugares. Todos os lugares, pessoas começaram a reagir com violência, e mesmo dentro da igreja evangélica, a violência imperou. E a violência foi a violência do repúdio. Todos aqueles que não concordavam com esse violento que governava o país, todos aqueles que não subscreviam as suas falas, as suas teses, as suas absurdices, eram repudiados pela igreja. Muitos foram expulsos. E enquanto eles repudiavam os que resistiam à ideia da violência como opção, eles iam fomentando um espírito violento. E isso não aconteceu só na igreja evangélica, isso aconteceu em vários segmentos da sociedade, religiosos e não religiosos. De fato, se tornou uma enfermidade social, uma enfermidade que tomou conta do país. Grande parte do país começou a reagir assim, a achar solução na violência. Agora, ah, isso culminou em algumas coisas. Por exemplo, culminou na tentativa de golpe de Estado. Esse político violento não poupou-se nessa questão. Não poucas vezes sugeriu a possibilidade de não concordar com o resultado das eleições e tomar posições claras em relação a isso. Não poucas vezes. E isso culminou no chamado 8 de janeiro, quando a população, influenciada por esse político violento, apologeta da violência, uma população que já tinha estado acampando na frente dos quartéis, pedindo golpe de Estado, pedindo intervenção dos militares, pedindo que os militares pusessem fim à democracia brasileira. Não bastasse terem feito tudo isso,
invadiram os palácios dos três poderes. Palácio do Planalto, Palácio do Supremo Tribunal Federal, portanto, da Justiça, e o Palácio do Parlamento, o Congresso Nacional. Isso deixou todo mundo estarrecido, a gente nunca tinha visto nada parecido com isso, a gente jamais imaginou que aquela apologia à violência pudesse levar a isso, levar a esse tipo de posição, de sublevação, de tentativa de derrubada do poder, de derrubada popular, derrubada popular do poder. Porque a gente já tinha visto a derrubada do poder pelos militares, mas de repente a gente estava vendo uma tentativa popular de derrubar o poder é, por uma ação de invasão dos palácios, na expectativa de, de, de que os militares reagissem a esse movimento e acabassem, então, é, fazendo jus àquela pregação violenta toda e estabelecendo o fim da democracia brasileira. Graças a Deus, os militares tiveram um mínimo de discernimento democrático e não embarcaram nessa loucura. Agora, a gente pensou, isso chegou ao fim. O político violento perdeu as eleições, o povo que invadiu o palácio, os palácios, não foram atendidos na sua loucura, e muitos estão presos, todos estão sendo julgados, e provavelmente esse político será julgado também, e tudo indica que a possibilidade de condenação é muito grande. A gente pensou, bom, acabou, agora é o Supremo Tribunal Federal agilizar os processos e pôr fim a essa pantomima de mau gosto que se instalou nesse país e cobrar as responsabilidades a quem de direito. Quando estávamos pensando assim, fomos surpreendidos por um dos que se declararam amigos desse político violento e propagador e apologeta da violência. E aí esse homem tentou atacar o STF, jogar bombas no STF e depois se matou. É assustador. A gente tem de refletir. Tem muita gente dizendo que ele é um lobo solitário, mas então é um lobo solitário com muito dinheiro, porque ele fez criou muita infraestrutura para chegar lá e essa infraestrutura custou, e não pouco. E, enfim, ele nos mostrou qual é o fim da violência. Vamos continuar após um rápido intervalo a conversar sobre isso. O William Corsino vem aí. Fica com a gente. Vamos falar sobre o fim da violência aqui. Olá, que bom que você continuou conosco. Estamos aqui de volta com o programa Daqui para Frente. Nosso tema hoje é qual é o fim da violência? E a gente leu o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 29, que diz: o homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. E aqui no Brasil a gente viu esse versículo se cumprir da forma
mais drástica e angustiante possível. E agora nós estamos recebendo o William Corsino para continuar a conversar sobre qual o fim que a violência está apontando no Brasil, graças à influência desse político violento que governou o país durante 4 anos e enganou os seus amigos, enganou os seus correligionários, enganou os que votaram nele, enganou-os não só porque foi o pior presidente que nós já tivemos na história, e olha que nós já tivemos péssimos presidentes, se você contar, por exemplo, não só toda a nossa história, mas mesmo a ditadura militar, esse homem conseguiu superar negativamente todo mundo. Nunca fomos tão mal dirigidos. Mas não bastasse a incompetência que o mundo todo consagrou, inclusive, porque transformou o Brasil num pária internacional, graças a esse ser violento que governou o país. Não bastasse isso, não bastasse a sua incompetência, não bastasse a sua administração desastrosa da pandemia, que levou-nos a perder em 30, entre 40 pessoas que não precisavam ter sido perdidas. Ou seja, dentre os que morreram, 30 entre 40 poderiam ter sido salvos se o governo desse violento tivesse feito minimamente o possível para combater a pandemia. Como ele não fez o mínimo possível, em cada 40 pessoas que morreram, 30 morreram por incompetência desse governante, por incompetência desse presidente. Aí ele passou a ser, inclusive, acusado de genocida. Aliás, tema esse, William, que eu queria que voltasse para a mídia, porque parece que o pessoal esqueceu. Mas agora, William, olha o que nós tivemos. Nós tivemos o 8 de janeiro, Exato. amigos desse homem violento que foram enganados por ele e que já tinham acampado diante dos quartéis, Isso. pedindo a intervenção militar. E aí, não contentes com isso, invadiram os palácios dos três poderes. E agora, William, nós temos a história desse homem. E eu queria que você nos contasse mais sobre o que que é isso, que loucura é essa, William. Inclusive, eu vi, você me mostrou, me trouxe um material em que ele não só fez essa estupidez, mas ele criou armadilhas para a polícia que, porventura, localizasse o Exato. esconderijo dele. Não, Exatamente. conta pra gente, William, o que que é isso? Esse é o resultado mais drástico que eu já vi da aplicação desse versículo. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Que coisa absurda, William. Seja bem-vindo, como sempre. E o que que você pode dizer para nós, para todos os que nos acompanham nesses anos todos de parceria? O que que você pode dizer, William? Olá, Ari. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari, realmente precisamos falar sobre o atentado. É isso mesmo. Foi um atentado na Praça dos Três Poderes. Foi um ato bárbaro que a gente não pode tratar como um episódio isolado ou como uma simples expressão de um desequilíbrio individual. A ação do Francisco Vanderlei Luiz, o tal do tio França, não foi obra de um lobo solitário, nem de um homem perturbado à beira de um suicídio, como eles estão tentando vender. A gente não pode se enganar. Esse ataque é fruto direto de uma radicalização ideológica promovida por discursos de ódio da extrema-direita, alimentada por uma visão distorcida de patriotismo e incentivada por uma extrema-direita que faz uso da violência como linguagem e linguagem política. Jesus deixou claro para a gente, ele nos anuncia sobre
a questão, os evangelhos falam sobre o poder que há nas palavras, né? O discurso, ele é neutro. Nunca é neutro. Meu irmão, minha irmã, você sabe disso. Palavras, ela carregam poder. Talvez não no sentido que muita gente tenta colocar aí, numa questão espiritualista, mas as palavras, elas constroem e as palavras também destroem. As palavras, elas inflamam, ou elas também podem pacificar. E quando o discurso de ódio ele é normalizado, ele deixa um rastro de destruição que vai além de um ato isolado. Ele forma uma cultura Verdade. de violência, de divisões, de desumanização. Esse atentado, né, do Francisco Vanderlei Luiz, Você como chamaria você de fala, terrorismo? é terrorismo ali. Não tem jeito, é terrorismo. Tem que deixar claro ali que ele não agiu sozinho. Independente do que a gente fala das investigações, o fato é que ele não agiu sozinho, pelo menos no sentido mais profundo da palavra. Apesar da gente ver ele lá nas câmeras como o único executor do atentado, ele é o produto de um ambiente tóxico, onde o ódio e a intolerância são alimentados deliberadamente. Esse é o fato. A tentativa Aí, e de minimizar. você nos trouxe dados do custo, né? Porque ele manteve apartamento alugado sem ir lá. Como é que você vê tudo isso? Não, trailer, carro, casa alugada. Eles estão dizendo que era só fogos de artifícios, mas a polícia deixou claro que são bombas caseiras que ele fez, além dos fogos de artifícios. Então, é muita coisa. Foi muita grana envolvida. Ele tinha realmente recursos financeiros, mas está muito estranho isso. E essa tentativa que eles estão falando aí, essa narrativa que eles estão tentando criar, né, de que é um ato de um perturbado, de um lobo solitário, estão ignorando o contexto maior. Essa é uma narrativa conveniente dessa turma, né, que eles querem se eximir da responsabilidade, do veneno que foi destilado por ele mesmo na nossa sociedade. Esse é o fato. Esse atentado aí na Praça dos Três Poderes não pode ser separado dos outros atos de violência que têm origem na mesma ideologia. Você já citou alguns aqui. Esses ataques de cunho extremistas, eles fazem parte de um mesmo padrão. A gente tem que lembrar que no dia 24 de dezembro de 2022, véspera de Natal, bolsonaristas eles tentaram explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. Imagina o Verdade, aeroporto verdade. lotado. A gente tem que lembrar do assassinato do Marcelo Arruda, o tesoureiro do PT, que no aniversário dele, ele foi morto na frente da mulher e dos filhos, simplesmente porque ele é de Verdade. uma ideologia política diferente, por um bolsonarista. A gente tem que lembrar, como você citou, da invasão. Teve a invasão nos Estados Unidos do Capitólio e teve a de 8 de janeiro. A gente tem que lembrar dos assassinatos das lideranças indígenas e de defensores do meio ambiente, que têm a mesma origem. Tudo isso está conectado. Não é coincidência, não. É uma cultura É de verdade. violência É verdade. intencionalmente propagada. É verdade. E tem agora a agravante que os Estados Unidos reelegeram o presidente que tentou o golpe de Estado, e aí a extrema-direita no Brasil está pensando que o Brasil é uma republiqueta de bananas igual aos Estados Unidos e que isso pode acontecer de novo. E Exato. é claro que republiqueta de bananas aqui é só os Estados Unidos, que devolve poder para quem tentou o golpe de Estado. Aqui conosco vai ser diferente. Você não acha Lá isso? Você acha que é possível a anistia aqui? O que você pensa sobre isso? Lá não sei se existe realmente uma democracia, né? Porque o voto de cada pessoa não vale, né? Igualmente, né? É verdade. Todo mundo tem um voto. E pelo jeito a justiça lá também talvez não exista, né? Porque nós estamos vendo um criminoso que vai assumir lá o cargo de presidência da República. Mas, graças a Deus, aqui parece que tem democracia ainda. As instituições democráticas conseguiram, né, sobreviver a tudo isso e tem justiça. Pelo menos a gente espera que ela seja feita e tudo caminha para isso.
E não vai haver anistia, porque o fato já é dado. O fato já é dado. Exato. Não pode permitir, a não ser que a gente está. Nós estamos convidando, ó, fique à vontade, continue matando, continue fazendo atentado, fique à vontade. Pode fazer, que isso é normal. Invadindo, invadindo festa de aniversário dos Pode, adversários exatamente. ideológicos. Pode atirar na perna do irmão na igreja e o culto continua, como aconteceu, pode ficar à vontade. Pode. É verdade. Bem lembrado. Fique à vontade, continua. Tranquilo. William, vamos normalizar isso. Esse nível de desatino, você já tinha advertido em vários dos nossos programas ao dizer que havia surgido uma seita dentro do mundo evangélico. Agora isso parece que extrapolou para o Brasil todo, né? Que é a seita no sentido, né? Foi um sentido religioso. Porém, nós percebemos que isso ganha uma concreção diferente em cada ambiente, né? No ambiente religioso ele se torna uma seita, porém, nós sabemos, né, Ari, até time de futebol tem aqueles que encaram isso de outra forma. Então, as pessoas, elas, como o próprio tal do tio França, né, o Vanderlei Luiz, os familiares diziam que ele nunca tinha se envolvido com política. É um camarada que sempre foi, cara pacato. De repente, ele começou a ser exposto à questão do WhatsApp, ouvindo o discurso de ódio, exposto a essa linguagem, discurso de ódio, moldando a mente desses indivíduos que são vulneráveis. É o que o Gessé Souza, ele trouxe uma expressão muito interessante. Ele chama de um fenômeno que se chama de síndrome do Coringa. Síndrome do Coringa. Que são indivíduos que são alienados e desiludidos, que encontram nesses discursos aí extremistas uma justificativa para suas ações destrutivas. Eles vão buscar o quê? Vingança, caos e pertencimento na sociedade, porque eles estão sendo humilhados, abandonados pelo poder público, a desigualdade aumenta e eles se sentem mais humilhados, e aí eles escutam então, num discurso falacioso, uma solução fácil para esses problemas complexos que há na sociedade. É só matar o bandido, é só fazer aquilo e tal. E aí eles caem nessa história da carochinha, e, infelizmente, com isso, eles produzem, o discurso da extrema-direita produz cada vez mais tio Franças, assassinos, pessoas que tentam matar e explodir pessoas. É isso, lamentavelmente é isso. Obrigado, William, mais uma vez por sua participação. E fica aí nosso alerta para todos os que nos acompanham. Não se envolva com essa lógica da extrema-direita. Ela é anticristã, ela é anticristo e ela é anti-humana. A violência só produz esse tipo de tragédia que nós estamos assistindo no Brasil. Repudiar isso é comigo e com você, daqui para frente.